Pay attention to these two sentences that I'm gonna tell you now about the present perfect and the past simple. The first sentence is I've lost my pen. The second, I lost my pen this morning. Pay attention to the difference between them, okay? The first, I've lost my pen, and the second, I lost my pen this morning. Então, pessoal, preste atenção para qual é a diferença que existe entre essas duas sentenças. Vocês já devem ter percebido que na primeira eu usei o verbo have, e na segunda não. Eu usei apenas o passado simples do verbo lose, né, que é lost. E na primeira também eu usei o lost. Então, vamos para o estudo dessas duas sentenças aí. Vocês viram que eu empreguei o verbo have como auxiliar para dizer que eu perdi algo, que foi uma caneta, né? I have lost my pen. Então, eu usei dessa forma, empregando o verbo have, que no caso a gente chama de emprego do presente perfeito, né? Usou o verbo have seguido do verbo principal no particípio passado, então, o presente perfeito. Por que eu empreguei o presente perfeito aí? Porque eu não sei quando a ação de perder a caneta, né? Quando ocorreu essa ação de perder a caneta. Eu não disse quando. Já por outro lado, observe que na segunda sentença, eu apenas usei o verbo no passado simples, né? Lost, né? I lost my pen. Porém, eu disse quando perdi. Eu disse que foi esta manhã, né? I lost my pen this morning. Então, pessoal, vejam a diferença. Quando eu sei quando a ação ocorreu, eu vou usar apenas o passado simples do verbo. I lost my pen this morning. Quando eu não sei quando a ação ocorreu, eu vou precisar usar o presente perfeito, que é o quê? O verbo have seguido do verbo principal no particípio passado. Agora nós vamos para o slide que vem a seguir, onde veremos como formamos o presente perfeito. Siga-me. Follow me here. So students, pay attention to this. Here we have the way how we make the present perfect, ok? Nós temos aqui a forma, para formarmos o presente perfeito, nós precisamos do verbo have, né? A conjugação do verbo have, né? E o particípio passado. Então, aqui você faz uma variaçãozinha de acordo com a pessoa, né? No caso, para a primeira pessoa, pronome I e you, você acompanha ele do verbo have, dessa forma aqui, como está escrito. Já para a terceira pessoa, você sabe que é variado aqui o verbo. O verbo fica has, né? Já as demais, o we, you and they, volta para o have. E aqui o verbo no particípio passado, né? O verbo principal, aquele verbo da ação, né? Que quer dizer que ação que ocorreu. Aqui no caso, studied, da mesma forma que ele é no passado, ele é no particípio passado. Studied. Needed, the same way. Da mesma forma que ele é no passado, ele é também no particípio passado. Worked, também a mesma coisa. E loved também. Então, você pode usar qualquer um desses aqui com qualquer um desses para formar aqui o presente perfeito. Ok? Essa foi a primeira situação em que o presente perfeito é usado, que eu expliquei no slide anterior, né? Com aquelas duas expressões que eu usei, as duas sentenças, né? I lost my pen and I have lost my pen. Vocês terão as outras situações de emprego do presente perfeito. Ok, pessoal? Nesse caso aí, nós tivemos a formação do presente perfeito usando apenas alguns dos verbos regulares, né, que são aqueles verbos que fazem aí o particípio passado e o passado deles terminando em ed, né, no final, as letras ed. Já vocês verão que os irregulares, que vocês verão logo a seguir aí, eles têm aí o passado e o particípio passado são de formas
totalmente irregular. Não segue essa regrinha de finalizar a palavra com as letras ED, né? No finalzinho da palavra é letra ED para os regulares e os irregulares não seguem isso aí. Regular verbs. Simple form. Compare. Past. Compared. Past participle. Compared. Work. Worked. Worked. Study. Studied. Studied. Need. Needed. Needed. Compare. Compared. Compared. Irregular verbs. Drive. Simple form. Drive. Past, drove. Past participle. Driven. Verbo lose. Past, lost. Past participle, lost. I lost my cell phone yesterday. I have lost my cell phone.